Olha, feriadão terminando, muita gente pegando a estrada para voltar para casa. O movimento nas rodovias deve aumentar bastante hoje. A gente já viu numa estrada ali, né? Tem muito movimento. Vamos saber do Jonathan Moreira como tá na BR-414 sobre a movimentação. Com você, Jonathan, movimento por aí ou nada? É isso aí, viu, Thiago? Boa tarde para você e para todos. A BR-414 já é uma rodovia naturalmente movimentada. Imagina só como é que fica em situação de feriados. Divino Costa já mostra pra gente, enche a tela do J1. Você vê que o movimento ele é um pouquinho maior do lado de lá, do lado direito da tela. Ao fundo está a cidade de Anápolis. É a BR que corta aqui Anápolis, passa por Anápolis até Niquelândia, né? E liga as cidades turísticas como Cocalzinho, como Corumbá e também Pirenópolis. E por causa disso o movimento tende a aumentar, sobretudo na parte da tarde. Piri, por exemplo, fez uma estimativa aí de 8 mil turistas na cidade durante esse feriadão prolongado. Agora imagina como é que fica o escoamento desses veículos hoje à tarde. Pessoas que devem voltar para casa, para Anápolis, para Goiânia, enfim, passando não só pela BR-414, mas também por outras rodovias que dão acesso à cidade turística de Pirenópolis. Então todo cuidado é necessário. Nós estamos vendo aqui um período de sol, agora o sol deu as caras, o Divino já mostra para a gente também, mas as nuvens estão carregadas, há possibilidade sim de chuvas, portanto a gente fica com um cenário muito propício, né, para acidentes, que é movimento muito intenso e também pista molhada. Falando em acidentes, o meu colega o Vinícius Colini, lá de Porangatu, preparou para a gente uma matéria fazendo um apanhado dos acidentes nas rodovias que cortam o estado. Vamos acompanhar. Na BR-153, em Uruaçu, na região norte do estado, um motociclista perdeu o controle depois de passar em um buraco na rodovia e cair. Ele teve ferimentos leves, já a passageira foi encaminhada em estado grave para o hospital da cidade. Um outro acidente aconteceu aqui na BR-153, em Porangatu, durante a madrugada de hoje. A batida foi entre um carro e um caminhão. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tudo indica que um veículo entrou na contramão. Ainda no norte do estado, um homem morreu num acidente na GO 164, na zona rural de São Miguel do Araguaia. Segundo os bombeiros, um motociclista de 43 anos perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Ele ficou preso nas ferragens. Um trator teve que ser usado para tirar partes do veículo. Já em Anápolis, um micro-ônibus que levava 27 estudantes tombou. 8 passageiros ficaram feridos e foram socorridos com ferimentos leves. Estava chovendo no momento e o que houve foi perdeu o controle numa curva, né? Perdeu o controle do ônibus numa curva, não se sabe o motivo ainda pelo qual houve essa perda de controle e seguiu-se o capotamento. Em Jaraguá, 4 pessoas estavam em uma caminhonete e 3 foram arremessadas para fora. O acidente aconteceu na BR-070. Após uma manobra, a motorista perdeu o controle da direção e capotou. Todos estavam embriagados e sem o cinto de segurança. 2 pessoas estão entubadas. No sudoeste do estado, um homem de 66 anos morreu em um acidente na GO 174 entre Rio Verde e Montevidéu. A batida foi entre um caminhão e um carro. A suspeita é de que o carro teria invadido a contramão. O condutor do caminhão não ficou ferido. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Dorverlândia capotou na GO 174. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é que o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Não tinha pacientes, apenas uma passageira. Ninguém se feriu. O feriado nem acabou e nós temos tantos acidentes, né? Isso é muito triste. Portanto, você que está pensando em pegar a estrada agora, logo depois do almoço, para voltar para casa, todo o cuidado necessário, cuidado redobrado, principalmente se a pista estiver molhada, se você está com a sua família. É aquele ditado antigo que prevalece em todas as horas, dirigir para você e para os outros. Além de toda a consciência, outra coisa que é importante é a fiscalização e ela está reforçada, viu? Ela foi reforçada pela Polícia Rodoviária Federal em todas as rodovias que cortam o estado. Estou aqui com o Luciano Clemente, que é policial rodoviário federal. Inspetor, quais são as dicas que a PRF deixa para o motorista, dicas que são valiosas para evitar acidentes e, sobretudo, para salvar vidas? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A principal dica é respeitar, né, as regras de trânsito, principalmente as questões de sinalização. Vemos aí nos últimos feriados muitos acidentes graves que foram decorrência, né, de ultrapassagens indevidas. Então, assim, a ultrapassagem em faixa dupla é uma preocupação da PRF, inclusive as fiscalizações estão com esse foco e também na questão do uso de álcool ao dirigir, né? Então as equipes estão
convidando os condutores a fazer o teste do bafômetro para evitar esse tipo de conduta. Durante uma fiscalização, além de tudo isso que você já citou, o que mais é observado pela PRF? Isso, a gente observa bastante também, estamos aí com previsão de chuvas, né, principalmente agora à tarde, então fiscalização dos equipamentos obrigatórios, como as condições dos pneus, o sistema de iluminação, então todos os equipamentos que garantem a segurança do veículo na rodovia, a gente está fazendo essa fiscalização, sim. O inspetor estava me contando também que há restrições de tráfego. Explica melhor para o nosso telespectador o que é essa restrição, inspetor. Isso, ao contrário do último feriado que não tivemos essa restrição, nesse feriado, os veículos que têm autorização especial de trânsito, ou seja, aqueles caminhões com mais de 19,80 de comprimento ou acima de 2,60 de largura, eles estão proibidos de transitar hoje das 16 às 22 em pista simples. Isso tudo para evitar acidentes. Exatamente, é por um aumento do fluxo, né? Esses veículos eles são lentos, então eles são proibidos de transitar nesse horário para facilitar o tráfego dos outros veículos. Consciência é a bagagem principal nessa viagem. Exatamente, né? Prudência, né? E respeitar as regras de trânsito. Tá certo. Mais uma vez, o Divino Costa mostrando pra gente imagens da BR-414. A gente vai continuar por aqui, Tiago, acompanhando esse movimento. Motorista que chega até Anápolis, para quem sai de Pirenópolis, Corumbá e também a cidade de Cocalzinho, passa aqui pela 414. Muita atenção, a fiscalização acontece aqui, não só aqui, mas também em outros pontos da 414 e outras rodovias federais. Tiago. Gostei do que você disse, Jonathan, porque trânsito de fato é parceria, né? Você precisa dirigir para você e para quem está do lado. Muita atenção aí na hora de pegar a estrada. Valeu, obrigado, agradeço ao nosso entrevistado, Jonathan. Ainda hoje a gente continua mostrando como está a movimentação nas rodovias. Vamos falar da volta para casa perto de Rio Verde, em Caldas Novas e também em Catalão. E fica de olho para saber como está a situação das estradas nesses locais. Um motociclista morreu em um acidente em Catalão. A batida foi nesse fim de semana no setor das Américas, envolvendo duas motos. Os pilotos perderam o controle dos veículos. Um dos motociclistas chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital, mas não resistiu. O outro não teve ferimentos graves e a Polícia Civil vai investigar o caso. Na próxima semana acontece em Rio Verde o leilão da Agência Municipal de Trânsito com 300 veículos. Tem carros, motos e até sucatas. São muitas opções disponíveis. O leilão será virtual e também presencial. E quem tiver interesse pode visitar os veículos no pátio da agência. No pátio da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito tem veículos em todas as condições. Temos veículos avariados, né, que provavelmente vão ser leiloados como sucata, aberto do dia 15 ao dia 19 para visitação dos interessados, né? A pessoa vem, visita os veículos, né, toma nota das condições dos veículos e depois ela se cadastra e pode participar dando lance. No dia do leilão, os lances serão oferecidos a partir do preço mínimo avaliado de cada veículo. Será contemplado aquele que der a maior oferta. O valor arrecadado com a venda ficará parte com a empresa responsável pelo leilão, uma parte para os gastos com o evento e o restante com a MT. A visitação acontece até sexta-feira, dia 19, das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até às 5. O endereço do pátio é a Rua Agenor Diamantino, tá aí no seu vídeo, ó, número 1098 do setor Alvorada, lá em Rio Verde. Apesar do feriado em Lusiânia, a vacinação contra a Covid-19 não parou. Uma boa notícia, né? Vamos entender então como é que está a procura lá na cidade, conversando com a repórter Tarciane Vasconcelos. Muita gente aproveitou o feriado para tomar vacina. Ô Tarciane, com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a todos. Olha, eu gostaria, acredito que todos nós, que mais gente tivesse vindo procurar as vacinas, tá? A gente está em uma unidade de saúde aqui em Lusiânia e menos de 100 doses foram distribuídas aqui nesta unidade hoje. Eu sei que é feriado, hoje aqui em Lusiânia está fazendo um friozinho, está dando vontade mesmo de ficar em casa, mas a gente precisa, as pessoas que ainda não se vacinaram, precisam aproveitar essa oportunidade. Até porque a vantagem de ter um pouco movimento, né, é que não tem fila, não tem aglomeração e a vacina é aplicada muito rapidamente. E também a gente precisa levar em consideração que apenas 67% da população aqui de Lusiânia já tomou a primeira dose e 45% tomou a segunda dose ou a dose única. Então a gente
tem que correr atrás do prejuízo. Quem está sendo vacinado? O foco é nos adolescentes de 17 anos ou mais e que não têm doenças pré-existentes, ou os de 12 anos ou mais que têm comorbidades. Mas quem está com a vacina atrasada pode vir também. Então, atenção para os horários e os pontos de vacinação, que tem uma pequena mudança por conta do feriado e também lá no Jardim Gá, vou explicar por quê. Bom, até amanhã os horários de funcionamento das unidades de saúde serão os seguintes. Aqui no Materno Infantil, no Mingone 2 e no Cais Fumal, é de 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Então, hoje ainda dá tempo. Do setor mais... E eu acho que a gente está com um problema no microfone da Tassiane, é isso? A gente está com um probleminha no microfone da Tassiane, daqui a pouquinho então ela volta, consegue voltar para a gente, se bem que ela passou um panorama de tudo que está acontecendo lá em Lusiânia, feriado, a prefeitura continua vacinando contra a Covid-19, só que o que ela estava mostrando para a gente é que poucas pessoas aproveitaram o feriado para tomar a vacina contra a Covid, inclusive você aí de Lusiânia que não tomou a dose, é hora de ir para o posto de saúde para tomar então a sua dose da Esperança. A cidade ali abriu as portas mesmo no feriado para você que não tem oportunidade, por exemplo, durante a semana para ir se imunizar. A hora é agora, a gente quer ver todo mundo vacinado. Outro dia eu estava até aqui dizendo, né, os leitos, as ocupações diminuíram muito depois da vacinação e coloquei no condicional. Pode ser por conta da vacina. Só que na semana passada teve um estudo que comprovou que tudo isso, essa diminuição na internação tem relação direta com a vacinação em massa. Então, se você não tomou a vacina aí em Lusiânia, a hora é agora. A Tassiane já está comigo de novo ou não? Tá certo, a gente não tem mais a Tassiane, daqui a pouquinho a gente quer saber lá se as pessoas voltaram para o posto de saúde. 12h19. A gente segue com outra boa notícia. Jataí não tem nenhum paciente internado na ala destinada para Covid-19 na rede pública. Sobre esse assunto, eu converso com o Tiago Costa. Tem mais informações para a gente. Eu continuo na 4. Tiago, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todos que acompanham a gente. Olha, pela primeira vez desde que os dados começaram a ser contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jataí, não tem nenhum paciente internado na ala destinada para a Covid-19 aqui no município. Lembrando que em maio deste ano, a ocupação aqui no município de Jataí de UTI e enfermaria chegou a 100%, para a gente ter uma noção. No segundo semestre, este número foi reduzindo. No início deste mês, estavam internados 2 pacientes na enfermaria e 2 pacientes na UTI. No dia 11, os pacientes da enfermaria tiveram alta. No dia 13, tinha apenas 1 paciente na UTI. O boletim divulgado ontem, dia 14, mostra que a ala de Covid da rede pública está completamente vazia. Entre os motivos disso está, claro, a vacinação em massa que está acontecendo. E um panorama sobre a vacinação aqui no município de Jataí, até agora, 73.983 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e com a segunda dose ou com a dose única foram 58.026 pessoas já imunizadas. Outra informação muito importante, também boa de dar, é que na sexta-feira a Prefeitura de Jataí comunicou que já eram 2 semanas sem mortes aqui no município por Covid-19. Então, somando sábado e domingo, são 16 dias sem morte aqui no município de Jataí. Agora, a nível estadual, sobre as vagas, tanto de enfermaria quanto Covid, não existe fila de espera para UTIs aqui no estado de Goiás, Thiago. Então, abaixou, zerou, e isso, claro, reflexo da vacinação que está acontecendo. Vacina sim. Volto com você no estúdio. Vacina sim, com certeza. Inclusive, daqui a pouquinho a gente volta lá para Lusiânia para entender como está a movimentação lá, continuar falando sobre a vacinação em feriado. Valeu, Thiago. Obrigado por sua participação. Por enquanto, a gente volta a falar do movimento nas rodovias na região sudoeste. O alerta é para chuvas que podem provocar acidentes. Quero voltar a falar com o repórter Eduardo Marins, que tem outros detalhes para a gente. Ei, Edu, com você.
Oi, Tiago, de novo, boa tarde para você, para todo mundo. Pois é, tem previsão de chuva sim para toda a região sudoeste hoje, entre hoje e amanhã, né? Já começa então essa volta da nossa participação, mostrando para vocês, olha só, imagens ao vivo do céu, imagens feitas pelo Alessandro Siqueira. Dá para a gente ter noção como é que está o tempo aqui em Rio Verde, né? Céu bastante cinza, né? Bastante carregado aí de nuvens e pode chover a qualquer momento. Segundo o CIMEGO, na região sudoeste, então, tem previsão de 30 milímetros de chuva e são chuvas aí, pancadas isoladas que vão vir acompanhadas de rajadas de vento e também raios. Por isso, muita atenção. A gente sabe que hoje é o final aí do feriadão prolongado, muita gente já voltou para casa, algumas pessoas estão voltando e algumas ainda planejam voltar, né, até o fim da tarde. Por isso, você que vai pegar a estrada, muita atenção, principalmente aqui na região sudoeste, já que tem essa previsão de chuva e também pancadas. Por quê? A gente sabe que bastante água acumulada na rodovia pode trazer risco aí de acidente de aquaplanagens, né? Até nos últimos dias a gente teve alguns registros de acidentes aqui na região, por isso todo cuidado é pouco. A gente já viu até algumas orientações, né, em outras entradas dos nossos amigos sobre essa volta para casa. A PRF alerta, né, que o movimento maior pode ser intenso aí à tarde e também no comecinho da noite, né? A partir das 3, 4 horas da tarde esse movimento aumenta. E a gente tem também restrição de caminhões, né, veículos pesados nas rodovias de pista simples aqui no estado. Portanto, toda atenção é válida, né, Tiago? Eu volto com você. Ótimo dia para todo mundo. Toda atenção é válida, sobretudo no período chuvoso. É preciso, na verdade, redobrar essa atenção aí, né, Edu? Obrigado por sua participação. Valeu, meu querido.